Ótimo. Bom dia novamente. Para vocês, a segunda aula, né? Mas essa seria a quinta. Vamos chamar de aula, né? Esse aqui é um encontro, como a gente falou da outra vez, para a gente estimular cada vez mais a nossa pesquisa. Então, cada um aqui é chamado a pesquisar mais, a entender mais, usando essas aulas, essas apresentações, como só um estímulo, né? Dessa vez o Gustavo está aqui, ele sempre esteve nas outras aulas, mas na semana passada, no mês passado ele não foi. Ele está sempre me ajudando, trazendo ideias também, sempre complementam o que eu coloco. Inclusive ele é meu padrinho de Crisma, né? Eu sou padrinho de Crisma, né? Eu crismei no mesmo dia, apadrinhei ele. Então, saí da fila, voltei para a fila, foi um jeitinho que a gente deu lá. Perfeito. Então, continuidade da aula passada. Catecismo da Igreja Católica, novamente, só que agora, em vez de estar falando do histórico, o que é, as definições, a gente está falando agora como usar para entender a doutrina da Igreja. Então, a gente disse a história, a gente disse para que serve, né? Agora, como usar, né? Porque não adianta nada a gente ter uma ferramenta e a gente usar para outra coisa. Cada ferramenta é para alguma coisa, né? O catecismo é uma ferramenta, é uma ótima ferramenta e ela tem que ser usada da forma correta. E como que é a forma correta? É isso que a gente vai discutir hoje. Você apresentou para eles o catecismo que a Igreja Católica dispõe? Sim, eu coloquei na aula passada, vê se a gente lembra. Eu falei da Didaquê, né? Eu falei do Catecismo de Trento e do Catecismo da Igreja Católica. Eu usei os três como referenciado. Eu vou mostrar rapidamente, dois que eu uso bastante. E falei do Catecismo Maior como Eu uso o Catecismo Maior de São Pio X, por exemplo. Isso. Ele é um catecismo pequeno, ele é só perguntas e respostas. Sim. Ele não é tão aprofundado como o Catecismo de Trento, como o Catecismo da Igreja Católica, mas às vezes a gente tem uma dúvida em relação a um determinado sacramento, ele tem uma início de orações muito bom no final, oração matinal, da noite. Então eu uso bastante. Esse daqui já é mais complicado. Esse livro aqui é o livro do Henri Denzel. É A Fonte da Dogma Católica. Então, esse livro, ele compila todas as encíclicas papais, certo? Desde o início da Igreja Católica, a última que é em Pio XII. Porque tudo que foi declarado como dogma pela Igreja. E o último dogma que foi declarado em 1952 foi a Ascensão de Nossa Senhora. Isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a Igreja professa isso. De onde ela tirou? Ela não tirou de nada. Ela tirou da Escritura. Então, e a gente falou na aula passada do Catecismo Maior, ele é um resumo do Catecismo de Trento. Se a gente puder colocar essa palavra, ele é um resumo, né? Ele veio para facilitar. De novo, como a gente falou na semana passada, no mês passado, todo o catecismo e toda a igreja, ela tenta comunicar. E como que ela vai comunicar? Depende de para quem ela está falando. Então, o padre, São Pio X, ele verificou que a sociedade precisava de uma forma mais fácil de acessar essa informação. Então, ele pegou o Catecismo de Trento. O Catecismo de Trento, como eu falei no mês passado, era muito mais voltado para o magistério. Então, uma linguagem mais, vamos chamar assim, de hermética, a palavra que a gente usa. É uma linguagem mais difícil de entender, né? São Pio X, de novo, ele trouxe várias coisas, mas uma das principais é esse catecismo, porque ele conseguiu em perguntas e respostas, e assim, uma linguagem muito simples. A gente consegue entender a doutrina completa da igreja. A função do bispo, principalmente, é orientar as ovelhas. Então, ele via que cada bispo naquela época tinha um catecismo para cada igreja. Mas por que não fazer um para todas as igrejas? Então, foi essa igreja que teve. Antes disso, o catecismo era puramente para um clero consultar e falar isso na paróquia. Aqui não. Todo mundo pode ter acesso ao mesmo conhecimento. E a mesma intenção foi o Catecismo da Igreja Católica, depois do Concílio Vaticano II, foi essa mesma intenção, que ele também fosse, de alguma forma, tem também um resumo do Catecismo, que é o compêndio, acho que eu até falar, compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é tipo um resumo também para facilitar o dia a dia, né? Mas vamos lá, começando, então, a doutrina da Igreja. O que é? Vamos definir primeiro o que é a doutrina da Igreja, né? Então, é o conjunto de ensinamentos, crenças e verdades de fé professadas pela Igreja, que são baseadas na revelação divina. Então não é baseado na cabeça do Papa, não é baseado na cabeça do bispo, do padre, não. É sempre revelação divina.
e transmitidas através da Sagrada Escritura, da tradição apostólica e do magistério. Lembra que eu falei que eu dei uma aula que nós demos uma aula desse triângulo, né? A gente vai repetir aqui. A Sagrada Escritura está sempre junto com a tradição apostólica, né? E sempre junto com o magistério. Eles não podem agir por si só, se sobressair. Assim, não é sobressair desde que tenha os outros dois como base. Então, por isso que a gente fala do triângulo. A gente vai ver esses triângulos em várias posições. Vamos aproveitar a missa de hoje. O que se falou e, infelizmente, é mal interpretado. Foi na carta de Pedro. Foi de Pedro ou foi de Paulo? Foi na carta que fala sobre... Paulo, né? A carta de Paulo. Paulo? De Paulo. Timóteo. O que ele fala? Toda a Escritura é útil. E aí usam essa coisa como toda a Escritura é suficiente. Somente a Escritura é suficiente. Não é isso que ele disse. Ele falou que toda a Escritura é útil. É verdade. Ninguém disse que a Escritura não é útil. Nunca disse isso e nunca dirá. Porque se disser é anátema, né? Sim. Então, toda a Escritura é útil. Ótimo. E a tradição apostólica é útil. E o magistério da igreja é útil. Todos eles em conjunto, nunca sozinhos, né? Ela busca guiar os fiéis ao caminho da salvação e da vida eterna, explicando a fé e a moral. Outra coisa que a gente está perdendo muito hoje em dia. Tem gente que até vai, entende a fé perfeitamente, mas não aplica, né? Ou seja, a moral é a fé aplicada. De certa forma, é uma aplicação no dia a dia da fé. Então, se você não tiver essa moral no teu dia a dia, não adianta nada, a fé é morta. Né? Tem uma parte, a fé sem obras é morta. São chaves. Eu vi uma homilia muito boa hoje de manhã que fala exatamente da questão da moral. Então, a moral, ela é o primeiro passo. Ela não é suficiente. Porque se você se torna uma pessoa moralista, você é um fariseu. Você está vivendo uma fé de aparência ou uma fé de regras. Estou fazendo isso para Deus não me punir. Você está vivendo de uma forma de aflição. Você tem que viver uma forma de contrição. Então, a moral é como se fosse uma maneira de você não sofrer ataques, né? Ataques espirituais do mundo. Então, a partir da moral é que você vai começar a construir a fé no edifício da fé. É isso? E outra coisa que agora a gente vai ouvir, assim, a partir desse Papa de Leão XIII, a gente vai ouvir muito as questões sociais e éticas. As sociais. Por que o Papa escolheu esse nome? Ele mesmo disse por quê. Por causa de Leão XIII. Então, a doutrina social da igreja é muito cara a esse Papa. Então, com certeza a gente vai ouvir muito mais sobre isso, coisa que a gente não estava ouvindo. A igreja, de certa forma, a gente falou isso também, eu acho, na aula passada, a esmola, como tratar o seu irmão em necessidade. Isso foi se perdendo de certa, a gente pode chamar até, entre aspas, num liberalismo econômico. A pessoa ficou tão chateada, e com razão, contra um comunismo, né? Que virou demais e esqueceu que a gente tem que cuidar do pobre. A igreja está aqui para cuidar do pobre de espírito, do pobre material, né? Isso acontece. E do pobre ético também, né? Aquele que não tem ética, está precisando mais de ética. Essa questão que o Diogo levantou da ética é a questão do seguinte: se vocês tiverem acesso, pelo menos ler um resumo da obra de Santo Agostinho, é a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Né? Então, nessa obra ele mostra, né? Teve até uma passagem hoje no Evangelho que fala da viúva. Então, essa viúva, ela tem uma interpretação dos pais da igreja, que é como se fosse a igreja católica. Então, a viúva está pedindo justiça, né, que é a justiça social, e o juiz injusto, né, ele vai atender porque ela está ali meio que insistindo. Mas a igreja, ela tem essa função. A igreja tem essa função, ela tem que insistir para a sociedade, vamos dizer assim, mundana, que a sua moral seja aplicada. Porque a moral da igreja não é uma moral seletiva, é uma moral revelada. Então, no momento que ela foi revelada, a gente tem a função de expor isso. E de manter ela. De manter ela não ser perseguida. Faz parte da função da igreja. A moral da igreja, ela não se muda, mas ela foi modernizada em que sentido? Vamos supor, lá em 150 depois de Cristo, existia inseminação artificial? Não existia. Então, como é que os apóstolos iam falar diretamente, né, de inseminação? Então, o público moderno tem novas coisas para se falar. Então, a internet, vamos dizer assim, o uso errado da internet, a pornografia.
mais voltado para um acesso mais fácil. Então, a igreja tem que estar, entre aspas, ligada a essas modernidades e relembrar que a moral é a mesma, mas ela é aplicada em coisas novas. Entendeu? Aplicada em coisas novas, pode falar. A igreja, ela aceita a inseminação? Ótima pergunta. Não. Por quê? Por quê? E eu vou falar, e assim, é um pecado que eu cometi. A minha filha é de inseminação artificial e eu não sabia. Eu não sabia disso. Quando eu descobri, eu tenho hoje 5 filhos congelados. E assim, o que eu faço? Minha esposa já tem uma idade, eu também, 43, 44 anos, e não tenho, assim, saúde para fazer isso. Seria um risco muito grande, tanto para minha esposa, tanto para os bebês. Então, eu estaria arriscando, por causa de um pecado meu, eu estaria arriscando as vidas à toa. Então, vão ficar, infelizmente, congelados pelo resto da minha vida. Enquanto eu puder, eu vou estar fazendo isso. É a escolha que eu fiz, através de uma orientação espiritual do padre. Mas por quê? Exatamente por isso que eu falei. São vidas. A partir da concepção, no momento que o espermatozoide se encontra com o óvulo, tem até uma parte linda que mostra na internet que brilha. Vou já mostrar isso na internet, um brilho. Eu acho que esse brilho é uma coisa de Deus, mas aí tem... Vale. Você está falando, eu não sei se você vai comentar sobre isso, mas é uma dúvida que eu tenho e a gente está falando de inseminação artificial. O caso da cremação. Isso, outra ótima pergunta. Mas só complementando, eu vou falar da cremação, ótima pergunta. Então, o porquê que é errado? Porque você está colocando uma vida numa situação de lixo. Porque, vou dizer, a pessoa do laboratório me ligou outro dia, que eu estava tentando pagar, porque você tem que pagar uma vez por ano, você paga uma taxa de manutenção. Eu posso descartar? Assim, como se fosse um lixo. Eu posso descartar? Porque eu não estava conseguindo falar, ela não estava me respondendo. A palavra correta seria assassinar, né? Assassinar. Não tem, assim, nesse momento, além de ter rezado pela alma dela naquele momento, me deu mais força ainda de falar exatamente isso. É um pecado, porque você está colocando uma vida numa situação totalmente de lixo. Então, porque é um assunto, desculpa, é um assunto assim que gera bastante polêmica, mas assim, não sei o porquê, há muitos casais que passam por isso e há uma resposta da comunidade cristã que fala assim, mas pode ser que seja gerado ou não, porque muitas vezes há vários abortos espontâneos, assim, é uma coisa bem difícil de acontecer. Sim. Aí eu fico... A gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, a gente tem que fazer o máximo para ter filhos. Né? A gente quer ter filhos e tudo mais, a gente vai fazer. Tem vários tratamentos católicos, ginecologistas católicas, que tem tratamentos espetaculares, que a gente só conhece quando a gente procura com vontade. Se a gente procurar com vontade, a gente vai encontrar, tenho certeza. E tem a questão do milagre, a gente tem que rezar pelo milagre, nunca esquecer do milagre. E a questão da adoção. Tem momentos que o filho é um presente que Deus nos dá. A gente está criando para o céu. A gente não cria para a gente. Né? A gente ganha esse presente de Deus, é um presente mais do que maravilhoso. Mas não deixa de ser um presente de Deus. A gente tem que usá-lo da melhor forma, que é levando para o céu. Complementando, então, cremação. A igreja, ela entendeu que, da mesma forma como em toda partícula da hóstia, do corpo ali de Cristo, cada partículazinha existe ele completo, a igreja também entendeu que, se não pode evitar por um motivo ou por outro, e fizer a cremação, não tem problema. Cada partícula daquela tá você. Então, quando tiver a volta... Então seja enterrado. Tem que ser enterrado. Assim, aí vai lá. Aí um complemento importantíssimo que ele falou. Aí também você crema e joga no mar. Ou coloca dentro de casa, numa urna. Não. Você cremou, tudo bem, porque não sei por que motivo financeiro, ou por falta de espaço, não tinha um espaço para enterrar o corpo como um todo, você vai enterrar. Porque o ser humano foi feito para... do pó, você saiu e do pó você voltou. E depois que foi batizado, não é mais um ser humano, é um templo, é um sacrário. É um sacrário. Então, assim, esse complemento que ele Tem falou é que cuidar importantíssimo. Sei lá, quebrou um rosário, você vai enterrar o rosário, porque aquilo ali foi abençoado. Então, da mesma forma, o nosso corpo deixou de ser carne, se tornou espírito através do batismo. Sim. Tá respondido? Não. Vamos lá. E depois vai surgindo a dúvida e vamos falando. Ver se a gente sabe a resposta. Tá. Vamos lá. Origem, fundamentos, propósitos e exemplos.
Então vamos lá, qual é a origem? Né? A origem da doutrina é o próprio Jesus. Né? Foi ensinada por Jesus e atingiu seu ápice em sua pessoa. Ou seja, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ressuscitou. Qual foi o ápice da doutrina de Cristo? A sua ressurreição. A partir do momento que ele foi ressurreto, ali tinha toda a doutrina. Os apóstolos receberam, depois do Espírito Santo, como se fosse um reforço, né? Uma lembrança de tudo aquilo. Mas a doutrina, por completo, foi no ápice de Jesus. Assim, uma pergunta que eu não sei se todos sabem. Mas por que Jesus deixou o Espírito Santo e resolveu ascender aos céus? Por que ele não ficou aqui até hoje ensinando a todos? Pessoalmente. Essa é a última pergunta. Poderia. E aí? Alguém tem uma ideia? Mas o plano não era isso? Ele passar por tudo isso já lá Ele ressuscitou, atrás. ficou 40 dias e depois ascendeu. Mas por que ele ascendeu aos céus? Não ficou, continuou ele mesmo liderando a igreja. Deixou o Espírito Santo através do apóstolo liderando a igreja. Com Paulo, né? Com Pedro. E Pedro representa ele, né? Ele é procurador de Jesus. Ele age em persona Cristo. Bom, se Jesus estivesse presente aqui, fazendo milagres, seria muito fácil a situação. Não teríamos médico. Qual médico é uma pessoa que não tem fé? Ela fez sodomia, tocar na ferida para ver o que a gente sabe. Então, uma pessoa que crê tem muito mais mérito que São Tomé. Então, a sabedoria da igreja é perfeita. A esse ponto de poder, através dos séculos, está até hoje sendo ensinado. Sem a necessidade de estar aqui. Então, quando ele vier julgar, ele vai ver todos aqui grimados, todos aqui professando a fé e aplicando. E as pessoas vão ganhar o céu. Então, a função do católico é ganhar o céu. É uma batalha. O nosso lugar é o céu. A nossa pátria é o céu. Só que a gente não simplesmente abre a porta, a gente já está com a chave no bolso e só abrir a portinha e entrar. Não. A gente tem que receber essa chave. Receber essa chave você somos filhos, temos que buscar a herança. Tá. Vamos lá. Revelação. Então, é transmitida pela igreja com base na revelação de Deus, que foi gradualmente revelada ao longo do tempo. Agora, tem que só tomar cuidado. O gradualmente revelado ao longo do tempo acabou com São João. A revelação acabou com São João. Certo? Então, Jesus, quando nos seus 3 anos de vida pública, ele passou um monte de informações para os apóstolos. Mas ele viu também que, inclusive, muitas informações foram perdidas, que os apóstolos não tinham capacidade ainda de absorver tudo. Imagina a quantidade de sabedoria em 1 segundo de conversa com Jesus. Então, mesmo que o Espírito Santo tenha descido em Pentecostes e trazido tudo de volta, ele deixou, até os apóstolos matutarem, também teve um tempo humano processar. São João processou o Apocalipse já perto do final da vida dele. Acho que, se eu não me engano, foi bem perto do final dele. Ele já estava idoso já quando ele escreveu o Apocalipse. Então, a partir do momento que ele fechou, deu o último ponto final ali, entre aspas, acho que não tinha ponto final naquela época, mas a partir do momento que ele colocou a última palavra, né, na escritura, a revelação acabou. Não existe nada novo. Tudo que a gente hoje entende é baseado na escritura, é o que está escrito, na tradição apostólica, que é a tradição oral, que não deu para escrever tudo, a gente já falou isso na aula passada também, e no magistério, que é o quê? É o tradutor disso, de certa forma, o intérprete. A autoridade que Deus deu para que não se virasse aquele fone sem fio, que eu também dei esse exemplo, né? Quais as fontes? Baseia-se na Bíblia, Escritura, tradição apostólica, transmissão dos ensinamentos apóstolos, e no magistério da igreja, o corpo de ensinamentos dos bispos em união com o Papa, que é o bispo de Roma. Né? Então, nunca esquecer. Não é o magistério, não é simplesmente assim, eu estou usando o exemplo daqui porque é o Padre Francisco. Ele vai lá e fala uma coisa, infelizmente naquele momento, na cabeça dele, ele sem querer deu uma escorregada em alguma coisa que seja. Ele não é porque ele disse que a partir daquele momento aquilo virou doutrina. Né? Não é. E ele, inclusive, quando ele perceber, a primeira coisa que ele vai fazer é ensinar, olha, sem querer, eu dei uma escorregada aqui, não era bem isso que eu quis explicar. Então, o magistério, quando a gente diz, é uma coisa muito específica. Né?
Não é qualquer coisa. Engessado. Não tem variação nisso. Propósito. Antes da variação, por causa da origem ainda, isso. Você fala ali que foi sanado por Jesus Cristo. Isso. Então a gente está se referindo ao Novo Testamento, correto? Novo Testamento. Onde que entra o Antigo Testamento aí? Ótima pergunta. Como que Jesus passou o Novo Testamento? Ele, a primeira coisa que disse foi o quê? Eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. Então, a partir daquele momento... essa frase de Jesus resume todo o Antigo Testamento. Resume todo. Que ele usou todo o Antigo Testamento. Ele não tirou uma vírgula do Antigo Testamento. Nada. O Antigo Testamento, não, a gente não está falando também daquelas tradições judaicas, né? Não comer porco, não comer camarão, não lembro agora o que eles não podem comer. Essas tradições judaicas também eram tipo assim, eram como se fossem morais, para evitar que aquele povo pecasse. Isso. Mas a partir da vinda de Jesus, existem outras maneiras para se evitar pecar. Por exemplo, os 7 sacramentos. Exatamente, a gente tem coisas muito mais... Tudo prefiguração. A palavra que ele usou. Novo Testamento, ele vai mostrar toda a prefiguração, tudo que veio no Antigo Testamento para ser cumprido e ser reexposto com a forma completa, com a forma perfeita. O Evangelho de hoje fala inclusive a questão que Moisés não conseguiu levantar os braços, ele teve ajuda para levantar o braço. Moisés, ali naquele caso, é a prefiguração de Jesus Cristo na cruz. Isso. Porque ele está lutando. E olha com os dois braços, na posição. O inimigo representa o quê? Os hereges, né? Os pecadores que a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Estava tentando destruir Israel. É isso. Isso aí. Beleza, propósito. Então, é ensinar o caminho da salvação. Se a gente parasse aqui, é isso. Doutrina é ensinar o caminho da salvação. Né? E aí, o que você faz? Você tem que educar. Não adianta, é que nem uma criança. Né? Não adianta você falar assim, não mexe na tomada. Ela vai mexer na tomada. Isso é o Antigo Testamento, né? Vai se queimar. Isso, o Antigo Testamento era mais claro porque as pessoas eram mais, até humildes mesmo, de conhecimento. Né? A filosofia não estava tão desenvolvida e tudo mais. Filosofia grega, não tinha um monte de bases. Não tinha necessidade. Então ele vai colocar o dedinho na tomada. Então a gente vai educar. A gente vai educar. Então ajuda os fiéis a entender e viver de acordo com os ensinamentos. Orientação. Então a educação é com orientação. Não adianta eu chegar aqui, eu não, quem sou eu, mas o Papa chegar aqui e só ficar xingando vocês, falando assim, vocês fazem isso errado, isso, aquilo errado. Não adianta nada, vocês não vão aprender nada. Vocês já vão colocar uma muralha ali, ó. Esse cara é chato pra caramba. Vou parar de prestar atenção nele. A orientação é uma orientação caridosa. É uma orientação que tem que... A intenção dele é fazer você chegar no céu. A nossa intenção, com a nossa família e com quem está no nosso entorno, é fazê-los chegar ao céu. Essa tem que ser a nossa intenção sempre. E em sociedade, né? Porque a igreja é uma sociedade. Sim. Ela não é algo assim, é aquele prédio, depois eu vou para casa. Não, você continua fazendo parte da sociedade, você está representando aquela sociedade no mundo. Então você recebe a hóstia, né? A Eucaristia, missa é essa, né? A missa quando em latim fala que a missa acabou. Então, você é enviado em missão. Então agora você tem que ser um sacrário, você vai sair numa missão. Espalhar o evangelho. Espalhar o evangelho, você tem que sair dali espalhando. Uhum. Você foi olhar, vou com um brasinho e já vou encher a cara. Bom, você não está espalhando o evangelho. Não que você não possa beber, mas você vai, né, controlar os seus sentimentos, seus instintos, de uma maneira que você não perca a graça recebida no sacramento. Isso aí. Então a orientação, né? Fornece orientação moral e espiritual para a vida individual e para a sociedade. Tem dois tipos de aplicação, um na sua vida e na vida em sociedade. E exemplos, então. Qual é o exemplo de doutrina? A Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não está na Bíblia de forma exata, ali, fácil de entender. Não tem um nome, né? Não tá, é difícil de você ler sozinho e entender a Santíssima Trindade. Como é que você entende que Deus é uma pessoa e é três ao mesmo tempo? Como é que funciona isso? Como é que ao mesmo tempo ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Mas quem veio primeiro então? Quem não veio? Mas por que o Filho procede do Pai e o Espírito procede do Filho? Inclusive esse Filho procede do Filho é a causa principal do cisma do Oriente. Hoje os ortodoxos, eles usaram, de certa forma, o Espírito procede do Filho como uma forma de separar da Igreja Católica. Eles falaram que não existe isso. Eles leram a mesma Bíblia, eles usam a mesma Bíblia, igualzinha. E eles não conseguem entender que o Espírito procede do legalismo. Porque veja, se Deus, ao gerar Jesus, né, Deus Pai gerou Deus Filho, Cristo. Isso que ele criou, não é criado, ele gerou. Ou seja,
é uma imagem, um reflexo. Esse reflexo é o Espírito Santo. Então, se, vamos dizer, você se olha no espelho, né, é como se o seu espelho tivesse vida, você vai amar a sua imagem e sua imagem lhe ama. Então, o Espírito Santo tem que proceder do Pai e do Filho. Foi isso que a Igreja Católica entendeu. Porque se o Filho não amasse o Pai, por que ele se ofertaria na cruz para a salvação da humanidade? Esse amor é o que o Espírito Santo é esse amor, né? Então a gente tem que entender também que cada um ali, ele é único, mas tem a sua função, entre aspas. A função, a forma de agir no mundo, a forma de agir no céu. Cada um tem uma forma de agir, mas todos eles agem em conjunto. Então isso é quase impossível de você entender. Se a gente tenta explicar, tenta criar exemplos, é difícil. Imagina você pegando sozinho, você pega uma criança com 12 anos e coloca ela, nunca ouviu nada da igreja, coloca no meio do mato e dá a Bíblia na mão dela, vai lá, interpreta. Ela vai vir com uma interpretação que às vezes não vai, muito provavelmente não vai ser a mesma, porque ela não tem essa orientação, né? Não foi você que falou na última aula que a Santíssima Trindade como se fosse o Sol? Foi eu que dei esse exemplo? Eu acho. Eu dei, cheguei a dar esse exemplo? Eu acho que Eu já ouvi falar disso aí. Eu acho que eu tava com essa ondinha na minha cabeça. As ondas, Jesus é como se fosse a luz solar. A luz solar. E o Espírito Santo é como se é o calor. Eu acho que eu falei isso, que eu tava com o menino na minha cabeça. Sim, tudo é sol. É uma boa explicação. Minha memória é horrível. Então minha memória é horrível. São Patrício também na Irlanda, livro 13, são 3 folhas, mas é uma... tem essa também. Uma folha só. Olha, o que tem de exemplo na história da igreja sobre a Santíssima, para explicar a Santíssima Trindade, é uma coisa linda. Vocês têm exemplos pra caramba. Tem até uma coisa que eu estava comentando com o Diogo, muita gente assim, se confunde, por exemplo, Deus é o Pai. Então, a gente até conversou muito sobre isso. Jesus fala, que ele fala, eu não sei a hora, o Pai sabe. Mas assim, ali ele falou com a natureza humana. Ele não falou com a natureza divina. Ele sabe a hora. Mas ele não vai revelar, porque se ele revelar, ele vai estragar o plano divino. Então você tem que identificar na escritura quando ele está falando como ser humano ou quando ele está falando como Deus. O meu complemento à discussão, e sempre uma discussão saudável que a gente teve, a minha forma de entender, isso a minha forma, né? E alguns padres da igreja, algumas pessoas entendem da mesma forma como ele explicou. Eu já entendo que ele tem um acesso àquela informação, ele é Deus. Aquela informação é fato para ele. Só que ele não nem quer saber. Por quê? Para não estragar exatamente. Para mostrar a humildade. A função dele foi... Ali não foi revelar nada. A função dele foi o sacrifício pelos pecados. Olha o tamanho da humildade de Deus, Deus Filho, nesse caso, de não querer saber algo que é o mais importante de tudo. Mas o plano de salvação e criação foi criado pelas 3 pessoas. Não foi criado separado. Eles sabem isso. Um só Deus. A divindade de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição como forma de salvação para a humanidade. Tem igrejas, no início, que não acreditavam na divindade. Qual foi a primeira heresia? Foi o Ário, né, que falou isso, né? Acho que foi o arianismo ou foi o Marciano? Marciano que foi o primeiro isso? Falava que ele, Acho que eu vou falar Jesus ele tinha só aparência espiritual, mas não tinha um corpo físico. Aí o outro falava que ele era só filho de Deus em carne. Em carne, mas não era Deus. Então, assim, essa divindade de Jesus Cristo, tanto em corpo, quanto em alma, quanto em tudo, a igreja conseguiu trazer isso para explicar melhor. E é importante, isso aqui, a importância dos sacramentos como meio de graça. A gente não consegue a graça por méritos próprios. Acho que, se eu não me engano, o Padre Francisco falou isso hoje, na homilia. Ele falou isso, exatamente isso. Não é nosso como é que é? Mérito individual. Mérito individual. Ele falou exatamente assim, é mérito de Deus. Então a graça vem por mérito divino. Mas isso não significa que a gente não produza méritos. A gente produz mérito quando está unido ao sacrifício de Cristo. Então, e aí é onde está o sacramento. O sacramento é uma ação. Você faz, você busca. Ele não vem a você. O sacramento não vem assim, bate a tua porta, o sacramento e vai, aqui meu filho, você vai receber o batismo agora. Não, você, tua família no caso, ou você quando for mais velho, quando alguns vão ser batizados aqui, escolheu. Colocou o pé para frente e escolheu. Né? Aproveita até para falar rapidinho do batismo de criança. Eu vou sempre aproveitando para falar algumas coisas. Por que batizamos criança se ela não pode escolher, ela não tem aquele passozinho? Da mesma forma como você dá brócolis para o teu filho. Da mesma forma como você dá uma coisa que o teu filho odeia. Dá uma vacina, né? Dá uma vacina e deixa a criança gritando lá, coitado. Né? Dá um nervoso danado. Então dá vacina. Isso quer salvar. Então o batismo na Igreja Católica é um batismo que
Se a tua família está te dando, ela está te dando um presente maravilhoso. Deus te deu um presente maravilhoso da vida, a tua família te dá um presente maravilhoso que é o batismo, desde os primeiros dias, se puder, nos primeiros dias, são nos primeiros dias mesmo, né? E a partir daquele momento, o que você vai fazer? Você vai caminhar na fé com a ajuda da sua família e até estar nesse momento. Vocês como adultos, e eu também como ano passado, tomamos a decisão do crisma, qual que é o nome da crisma? É a confirmação. Você está confirmando aquilo. E a partir desse momento você vai agir como um soldado de Cristo, né? Você vai agir agora tudo voltado para a igreja, que é o corpo de Cristo, né? Então eu sempre aproveito esses detalhes, né, dos sacramentos e tudo mais para falar as dúvidas que vão existindo, né, durante a nossa vida e a quantidade de informação que a gente recebe, né? Só queria falar bem rápido em questão do rito do batismo, eu faço parte da pastoral do batismo também, então sempre falo assim, na parte do batismo antigamente, no rito anterior, a família batia na porta da igreja, o padre abria e perguntava, o que você quer? Aí ela falava, eu quero a fé. Por quê? Está na escritura o quê? Se crer e ser batizado, será salvo. Então, do mesmo jeito que você vai na maternidade, tem seu filho, agora seu filho vai nascer na igreja, então você vai pedir a fé. Então, é um complemento do espírito, né, com a matéria. Então, essa questão da graça é a parte mais importante da vida católica. Você, sem estado de graça, você não vai produzir nada. É tipo assim, você morreu em pecado mortal. Você chega lá, está de mão vazia. Você não produziu nada na sua vida. Tudo que você fez foi perdido. Né? Sempre que você produz algo em estado de graça, né? Você se confessou, fez a confissão, recebeu a Eucaristia. Quando você chega no céu, você chega com algo para mostrar para Deus, que é dele, não é seu. Ele só é um presente, né? Tá. Aí entrando agora na organização e estudo, né? Então, assim, não adianta nada a gente ter todas essas informações, tudo isso, e não ser organizado. De novo, vai virar um telefone sem fio. Porque toda informação que não é organizada é só pretexto para enganar. Que a verdade é essa. Que você pode pegar uma frase da Bíblia, tirar de contexto, e aquela frase significar uma coisa totalmente diferente quando você encaixa ela no contexto. Aí gera uma heresia, né? Gera uma heresia que é exatamente isso aí. Olha a consequência de não fazer, a gente vai falar disso. Então, a organização, a doutrina sintetizada e explicada em documentos como o Credo, Niceno, Constantinopolitano, nossa, nunca sei falar isso, Constantinopolitano, o Catecismo da Igreja Católica e o Compêndio do Catecismo. Então, por isso que eu coloquei, é o CCIC. Então, é como se fosse esse catecismo maior, que para mim, eu começaria sempre por esse, mesmo o compêndio que tem do Catecismo agora da Igreja Católica, eu não acho tão simples quanto esse. Esse é muito simples de ler. É espetacular, porque é pergunta e resposta. Essa coisa de pergunta e resposta é uma coisa simples de você absorver. Até para lembrar, né? Para lembrar, muito mais fácil. Então, aconselho muito e assim, se tiver alguma pessoa querendo, e assim, aconselho em português, logicamente, que é bem melhor. Vende no Amazon em português aqui. Vende no Amazon em português. Se ficar caro, fala depois comigo que eu vou para o Brasil de vez em quando. Tem pessoas que vêm do Brasil e eu consigo um preço, se eu não me engano, agora para Black Friday, eu acho que está R$50. Acho que está R$50. Eu acho que uns $25. Então assim, pô, $25, se você passar para real, tudo bem, mas tendo a possibilidade de comprar em real, acho que é uma boa, mas tenho. É muito bom. O estudo. A igreja incentiva o estudo da doutrina para fortalecer a fé e responder a questionamentos. Então, vocês têm acesso a estudo. Vocês têm acesso à leitura. Vocês sabem ler, escrever e vocês entendem bem. Então, usem isso. Isso é um talento que muitos não têm. Muitos não têm. Ou pessoas que nascem com uma deficiência cognitiva, ou pessoas que são muito humildes, nunca tiveram acesso à educação, né, a ler, escrever e tudo mais. Essas pessoas não têm esse talento. Elas vão para o céu? Com certeza. Se elas fizerem o que estão no alcance dela, elas vão para o céu até mais fácil. Porque assim, aí vem aquela coisa da história do rico. A gente lê na Bíblia toda hora, né? O rico tem uma dificuldade gigante de chegar ao céu. Por quê? Porque ele tem muita facilidade na vida, né? Então, ele vai Quanto mais facilidade, mais dificuldade. Porque você tem que fazer mais. Quanto mais talento Deus te deu, mais você tem que fazer. Né? Então a gente tem que usar o talento como uma obrigação. Deus te deu um talento e você tem uma obrigação de usá-lo da melhor forma possível.
aí entra tudo isso. A doutrina social da igreja é uma parte da doutrina. E eu coloquei isso aí exatamente por causa do Papa Leão XIV. Vamos começar a entender muito mais isso. É uma parte da doutrina que aborda questões éticas sobre a vida econômica e social das pessoas, com foco na dignidade humana. Então já vou entrar em umas coisas polêmicas. Um empresário. O empresário é uma pessoa absurdamente necessária na sociedade. Por quê? É ele que investe o dinheiro dele, ele que coloca a jogo o dinheiro dele para dar emprego para as pessoas. Agora, se esse mesmo empresário que faz isso, dá um emprego para a pessoa, mas dá um salário indigno para a pessoa, faz com que a pessoa vai fazer com que a pessoa trabalhe de forma desumana, trabalho ilícito, ele já está usando o dinheiro dele de uma forma errada, né? Então a doutrina social da igreja vem trazer essa coisa que não é nem de esquerda nem de direita. Até ontem a gente falou isso, né? A gente tem que saber, a gente não é esquerda nem direita, a gente é católico. A gente é católico. Católico, ele vai fazer com que tudo se volte para o céu. Então, a pessoa teve um presente terreno de ser herdeiro, sei lá, da família Marinho. Vou falar porque eu não sou, eu tenho o sobrenome Marinho, mas infelizmente eu não fui herdeiro. Financeiro. Felizmente, né? Porque esses caras são meio malucos, mas tudo bem. Usando esse exemplo, você teve essa sorte, muito dinheiro. O que você vai fazer com isso? Rapaz, você tem uma forma de ajudar quantas pessoas com esse dinheiro? E não é ajudar dando o dinheiro. Porque o dinheiro, se você pegar o dinheiro do Elon Musk e dividir por todo mundo dos Estados Unidos só, vai ficar 20 mil dólares, cada um vai receber 20 mil dólares, eu acho, nem isso. Acho que é 2 mil dólares, 3 mil dólares. E acabou. Você vai viver quanto tempo com 2 mil dólares? Nada. E você tirou o dinheiro do cara. Gerou inflação. Gerou inflação e gerou um monte de coisa. Aí a consequência é física. Então, a gente não pode demonizar o empresário e a gente também não pode falar que o empresário é Deus. Então, comunismo, liberalismo, né? Comunismo demonizando e o liberalismo endeusando. E os dois tentam resolver problemas do mundo. A função da igreja não é resolver problemas do mundo, é orientar o mundo para o céu. Então, quando isso existia antigamente, né, as pessoas viviam de uma maneira... mas as pessoas eram pobres, mas veja, elas tinham uma terra, elas tinham uma casa, elas não se matavam em trabalhar como a gente. Então, assim, e outra, elas eram muito mais espirituais do que hoje. Isso é uma coisa muito boa. E a gente consegue trazer para o mundo de hoje, com certeza, mas é mais difícil. A gente tem muita facilidade. Facilidade vai gerar essa dificuldade de viver na fé. Então, tem sido desenvolvida ao longo do tempo. Agora, vamos lá. O desenvolvimento não quer dizer criação. Não quer dizer que eu estou inventando algo. Eu estou só explicando a mesma verdade de uma forma que a sociedade, em cada momento do tempo, né, vai entender melhor. Se eu chegasse para um judeu do século II e falasse sobre a internet, ele não vai entender nada, né? Então, como que eu ia explicar para ele uma coisa? Hoje você pode usar o exemplo da internet para um monte de exemplos bons. Eu não poderia falar. Então, a comunicação, e isso é uma coisa também que a gente discute muito, a gente chega nessa conclusão. A gente tem que tomar cuidado com o que é necessário e o que é possível, né? Então, assim, a gente tem que pegar o que é necessário, a doutrina toda da igreja certinha, igualzinha desde sempre, e aplicar, fazer com que a humanidade hoje, no século XXI, entenda isso. E não ajustar a doutrina para que a gente consiga viver melhor na sociedade. Não é isso. A gente tem que ajustar a doutrina só da forma de passar essa doutrina. Filtrar, né? Filtrar. Traduzir. Né? Então, a gente tem que tomar mais cuidados, porque a gente tem acesso à informação hoje que um rei em 1500 não tinha. Mas, infelizmente, hoje a gente é atacado... Por isso que, assim, antigamente, no final da missa, rezava a oração de São Miguel toda a missa, porque hoje a gente é atacado por muitas forças malignas. Força maligna não é o demônio se entrando. É uma questão de uma ideia errada, um erro. Sim. Então, por exemplo, hoje a gente vive num mundo que ou você é liberal ou você é comunista. Então, tem várias ideologias que infiltram-se na igreja e distorcem a doutrina da igreja. Então, fica muito difícil esse caso você filtrar isso. Você tentar entender o que é a posição católica e o que está misturado aqui no meio. Não poderia falar com um cara da Idade Média sobre economia industrial.
Ele não fazia nem ideia, que nem indústria. E tecnologias digitais, inteligência artificial. A igreja tem que falar sobre isso. E a igreja tem que falar da forma correta, que é aquela que o povo vai entender, mas que o conteúdo seja exatamente o mesmo que Jesus passou. Exatamente, sem mudar nada. Mas tem que mudar. A linguagem vai mudar, a forma de passar, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Então, toma cuidado com essa palavra que vocês vão ver muito na internet, o desenvolvida. Não confundam desenvolver com mudar, evoluir. E muito cuidado também com essa palavra, dignidade humana. Então, se você tira do contexto, você vai entrar numa doutrina humanista. É dizer assim, o ser humano tem direito. O direito do ser humano é o direito quando ele recebe o batismo. Então veja, a partir do batismo você se torna o quê? Herdeiro do reino de Deus. Então a partir desse momento, você tem um direito, sim, porque você passa a ser algo sagrado. Mas ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade, que é o quê? Proteger a sua fé. Então, mas aquela pessoa não é batizada, então ela não tem direito. Ela tem por quê? Ela tem a potência de se tornar um filho de Deus. Tem uma dignidade intrínseca. Ela tem uma dignidade natural. Natural. Ela não tem uma dignidade com cristão. Porque ela não é cristã, mas você tem, vou lá e vou destruir. Não, vai fazer isso por quê? Porque você está matando uma criação divina, obra de Deus, e tem o potencial de se tornar um crente. Agora. Isso aí, perfeito. Diogo, em relação à política, então, porque, né, como ele comentou, a igreja prepara a gente para a vida no céu, correto? Sim, sempre. Então, qual deveria ser a posição ideal do católico? Porque, tipo assim, teoricamente, você está sendo preparado para o céu, você não vai acreditar que qualquer pessoa que entre no poder vai resolver os problemas que a gente tem aqui na Terra, correto? Ótima pergunta. Então, Acho que eu disse a política fora da igreja. a política, essa questão de neoliberalismo. A política faz parte da nossa vida. Política é vida. Política é vida em sociedade. A definição é essa. Sim. Política é vida em sociedade. A igreja passou por vários momentos. Então, só para explicar os momentos da igreja na história. Primeiro foi a formação e sendo perseguida. Né? Perseguida de morte mesmo. A gente ainda continua, mas de uma forma bem focada mesmo. Né? Foi aquele primeiro período. Quando veio Constantino, teve uma liberdade de culto. Ele deu só liberdade. Né? Ele nem colocou a igreja católica como religião oficial. Quem fez foi Teodósio. Constantino deu liberdade. Opa, entramos numa nova fase da igreja. A igreja passou a ser livre para se mostrar para o mundo. Então não tinha tanto o medo, né? O medo não estava tão embutido. Ótimo, essa é uma segunda fase. Ela foi se desenvolvendo. A partir do momento que, se eu não me engano foi Carlos Magno, mas aí eu não vou entrar em detalhes, mas assim, da França. 500, no ano de 500 mais ou menos, 600, aquele meiuca, começo da Idade Média. A Idade Média que chama de Idade Média Baixa. A igreja começou a entrar no Estado. O Estado, ele só fazia algo quando pedia bênção para o Papa. Cada ação do Estado deveria ter uma bênção do Papa. Isso era muito bom. Em que sentido? Existe assim meio que informalmente, né? Hoje você vê que muito governante vai lá pedir bênção ao Papa. Mesmo não sendo nem católico. É um costume que ficou tão arraigado na sociedade que eles continuam fazendo. Mas isso era muito bom. Em que sentido? Porque qualquer política pública era pensada no céu, para o céu. Em que sentido? Como que eu vou ajustar a minha sociedade para que todos tenham acesso ao melhor do mundo? O que é o melhor do mundo? Sacramentos. São sacramentos para você chegar no céu. Então, mas isso não é muito prático. Não. Hoje em dia a gente bagunçou tanto as coisas que a gente perdeu a noção do Estado e Igreja. Não que eles têm que estar, como se diz assim, um e o outro é a mesma coisa. Teve um momento na história da igreja que acabou bagunçando demais também, porque acabou se confundindo um com o outro. Não. O Estado é o Estado, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Só que o Estado está abaixo da igreja. Tem que estar abaixo. Tem que estar submisso. Hoje, ao contrário. E a igreja, de vez em quando, comete erros pontuais para tentar sobreviver nesse mundo. Não são erros de doutrina, são erros pastorais. Pastorais. Não, doutrina nunca. A igreja nunca vai cometer erro de doutrina. O Espírito Santo nunca vai deixar isso acontecer. Né? Mas é isso. A gente nunca pode ficar assim, vou dar só um exemplo, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Primeiro, tem que tomar muito cuidado com pessoas que se posicionam muito forte em relação a coisas frontalmente contra o catolicismo, que é o quê? Aborto, então, eutanásia,
o comunismo em si, o comunismo já foi tratado pelos todos os papas como heresia pura. Você é excomungado, se você for comunista, tá lá. Ninguém apagou essa lei. Existe uma lei canônica que se você for comunista, você é excomungado. Não tem mais nem menos. Infelizmente não. Mas assim, infelizmente para as pessoas que ainda acreditam no comunismo. E aqui eu não estou julgando nada. Quem julga é a igreja nesse sentido. A igreja julgou que não podia ser. Tá aqui, olha. Tá aqui, tá escrito aqui mesmo. Desculpa, Pedro. Fale. Mas com relação ainda, respondendo a Sim. nossa irmã ali, com relação à política, existe uma orientação do Papa Francisco, tá certo? Que ele disse que esses maus exemplos que nós temos na política hoje é porque nós cristãos não estamos presentes nela. A gente nem está em cima do muro, mas também não delega a nossa não função para o político. delega a nossa função para outros. Exatamente. Ótimo. Eu tinha esquecido disso, eu já tinha visto ele falando mesmo. Vamos lá. Então, magistério e desenvolvimento. De novo, preste atenção na palavra desenvolvimento da doutrina. Só uma forma de passar. A tradição, seja ela oral ou escrita, é interpretada e aprofundada progressivamente pelo magistério. Então, assim, de novo, não usamos progressivo no sentido de mudar. Progressivo no sentido de entender melhor. Né? Segundo a necessidade da... Segundo a necessidade daquele mundo, daquele momento. Aliás, aí eu estou pulando ali, depois eu vou passar esses slides para vocês. Ó. Aliás, foi com base na sua interpretação que a igreja escolheu os livros pertencentes ao cânon bíblico. Então, quem decidiu o cânon bíblico? Deus, Jesus não chegou a falar, temos 70 aí? Está lá na pergunta, quanto? 70 aí? Pode falar já, então. Já muita gente gosta, 73. Jesus não chegou assim, ó, meu filho, tá aqui, ó, 73 livrinhos para você. Ele não fez isso. Esse depois do Espírito Santo. Chegou lá, e como que ele também, o Espírito Santo não chegou e falou assim, aqui os 73 prontinhos. Não. Ele foi através da sabedoria que ele passou para os apóstolos. E os apóstolos com o mundo, a gente chama de mundos, né? Com o dever que eles receberam de Deus, eles tinham, aqui ó, é isso. Vocês têm que acreditar, é nisso, tá aqui escrito isso. E não pense que foi assim, uma conversinha informal, não, né? Foi briga, teve briga. Teve briga. O primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, já teve uma briga absurda. Pedro e Paulo estavam lá. E Paulo, eu vou falar um termo que é mineiro, né? Xingou o Pedro. Né? Mineiro que fala de xingar, mas não é xingar nesse sentido, não. Paulo brigou com Pedro sobre algumas coisas. E Pedro, mesmo sendo pedra da igreja, ele teve humildade de falar, caraca, errei. Estou errado. Mas ele que decidiu, tá? Se ele quisesse manter o pé, ele manteria. Todo mundo sempre ia a Pedro para tomar a decisão da igreja naquele enquanto Pedro estava vivo, logicamente. Depois, quem veio depois de Pedro mesmo foi o... agora eu esqueci o nome dele. Eu estava com o nome na cabeça. Vou lembrar. Inclusive o primeiro Papa, na época dele, São João estava vivo ainda. São João estava vivo. Ninguém ia perguntar a ele o que ele achava. Ninguém batia na porta de São João. São João, me diz aí, o que você acha? Não, São João falava, ó, se enquanto Pedro estivesse vivo, Pedro. E depois, quando teve o segundo Papa, perguntavam para o segundo Papa. Não para João, João estava vivo. Clemente, eu acho que é o Clemente. Perguntava para Clemente, não foi perguntar para São João. A igreja acredita que, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada. E como assim não está plenamente explicitada? De novo, depende do público que ouve. A gente é chamado a espalhar o evangelho. A gente não vai espalhar o evangelho para um japonês em português. A gente não vai espalhar o evangelho para um indígena do meio do lado da Amazônia que nunca viu nada em português. A gente vai espalhar da forma como... Quando os jesuítas vieram no Brasil, né, a primeira coisa que a Anchieta aprendeu e fez foi uma gramática do Tupi. Tupi-Guarani. Né? Do Tupi-Guarani. Por quê? Não adianta nada ele ficar lá falando em latim, que na época toda vez depois ele ensinou latim, tá? Não, calma. Calma, ó. Primeiro ponto, ele vai... Deus se abaixa, passa toda a informação. A partir daquela informação, agora, meu filho, vocês vão aprender latim, porque era a linguagem única da missa naquela época. Então, assim, não adianta a gente tentar comunicar se não for na língua e no jeito que a pessoa entende, mas nunca mude a doutrina para se adaptar ao que a pessoa vai se sentir bem. Isso é a língua vernácula. Exatamente. Vamos lá. A igreja acredita que, apesar, já li essa parte, então, por isso a igreja admite o desenvolvimento progressivo da sua doutrina. Então, de novo, o desenvolvimento não quer dizer mudar.
O desenvolvimento quer dizer explicitar, expor a mesma doutrina. Eu cometi um erro aqui que sempre que eu for escrever doutrina tem que ser em D maiúsculo. Porque é uma doutrina, é específica. Não é um substantivo ali você qualquer. Nota, essa questão de expor aqui, você veja, no Antigo Testamento, Deus expôs o quê? A natureza do Pai. Isso. Durante a vinda de Jesus, ele explicitou o quê? A natureza do Filho. E agora a gente está na época do Espírito Santo. Então, é a mesma mensagem, só que com um enfoque diferente. Aí, viu? Aí, até que aqui, ó. Resultante de sua interpretação gradual da revelação divina, ou crescimento na inteligência da fé, então absorver a fé, também teria que estar em maiúsculo, que se acredita ser orientada, também tá uma parte que eu copiei aqui de uma pessoa que era meio isentona, não se acredita não, porque é orientada. É orientada pela graça do Espírito Santo, né? O texto que eu peguei aqui foi de um texto genérico, então a pessoa meio isentona. Ó, por outras palavras, o magistério da igreja, ao meditar e estudar a revelação imutável, apercebe-se-ia gradualmente de certas realidades. Então, mesmo o magistério da igreja demorou para entender, por exemplo, a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição como doutrina, como dogma, olha quanto tempo se demorou para a igreja chegar na hora. Na igreja não acreditava, São Tomás ele não acreditava, mas ele não confirmou. Isso é uma discussão dessa também foi muito interessante, porque eu li, todo mundo lê que São Tomás de Aquino, quem leu essa discussão, falava que a Maria não foi concebida sem pecado. Ele não conseguia entender isso em vida. Depois de, quando falaram, ele aceitou e ponto, acabou. Mas antes disso, ele tinha restrições. Na verdade, ele não tinha, nunca teve. Porque a verdade é que ele entendia a concepção diferente. Na cabeça dele, só explicando rápido, a cabeça dele era muito científica também. Ele tinha uma cabeça científica. Ele entendia a concepção diferente para homem e para mulher. A concepção para ele no homem, a alma se infundia exatamente no momento do espermatozoide e do óvulo. Na mulher, ele entendia que isso demorava 3 semanas, se eu não me engano. Não sei porquê, não li detalhes, mas na cabeça do medieval e na cabeça dele, principalmente, eles entendiam que a alma feminina demorava um pouco mais para entrar no corpo. Ou seja, ele entendeu que na concepção de Maria, ela ainda tinha pecado. Santa Ana e São Joaquim tiveram relações sexuais e tiveram com o pecado original. E a partir do momento que a alma dela entrou no corpo, é que ela se tornou sem pecado. Então, mas isso, a gente sabe que isso é mentira. Assim, mentira não, né? Ele não falou mentira. Ele não tinha capacidade de entender. E olha que era o cara, e não tinha capacidade de entender. A partir do momento que a igreja definiu, opa, é isso. É a Imaculada Conceição. Acabou. É isso. E não tem opção de dizer, eu discordo disso. Não, que é o dogma. É dogma. É dogma. A gente tem que ser católico, tem que aceitar. Exatamente. Dogmas é isso. Dogma é uma coisa que depende para você ser católico. Então, cuidado. Às vezes, a gente pode, um santo tal achava isso. Ele poderia até achar. Mas no momento que a igreja bateu o martelo, ele parou de achar qualquer coisa. Ele só tem certeza. E só um detalhe. Aí você pode perguntar, mas o fato de eu não acreditar que Maria foi concebida sem pecado, o que isso vai mudar na minha fé? Muda tudo. Por quê? Para Jesus nascer, né, a gente teve essa discussão ter uma encarnação humana, o Espírito não vai se unir no pecado. Por exemplo, eu vou lá comungar, estou em pecado mortal, comunguei. Você não vai ter uma união com Cristo. Você vai ter uma união, você vai ter uma condenação, na verdade. É a mesma lógica, é uma questão de lógica, não é uma questão de eu acho. Para Jesus ser concebido no ventre de Maria, ela não podia ter pecado. E para não ter pecado, ela não pode ter pecado nunca. Por quê? Naquela hora que o Espírito fez a concepção, ela poderia estar no mercado mortal. Nem ser gerada pelo pecado. E nem ser gerada pelo pecado. E nem ter relações sexuais com São José. Por quê? As pessoas pensam assim, mas por quê? Depois que ela teve Jesus, ela não poderia ter. Aí eu pergunto, para quê? Ela já teve Deus. A função do casamento é gerar filho. Ela gerou o filho. Ela não tem graça maior do que essa, de gerar o filho de Deus. Então, para que ela ia ter relações sexuais para ter outro filho com o filho? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. A igreja, ela nasceu de uma forma muito meticulosa. Deus
deu todo o passo a passo, está tudo ali, muito bem amarradinho. Se a gente não entender isso, a gente perde o referencial. E quando a gente perde o referencial, a gente acaba tentando entender. Aí eu uso até essa frase com ele, a gente tenta entender o sexo dos anjos. Cara, não tem que ficar tentando entender o que não tem que entender. A gente tem que só saber o que atrapalha a nossa fé. Desculpe, completando aí, já que Gustavo faz parte também da pastoral do batismo, né? Isso. Para todos aqueles que acham que Maria teve outros filhos, afirmam que Maria teve outros filhos, Maria não tinha a obrigação de gerar outros filhos, a não ser Jesus. Quem é que gera? Quem é que gera filhos para Deus? Quem é que gera? A igreja. A igreja, através de quê? Do batismo. Através da família. Da família. Dentro da igreja. Carnalmente pela família. Qual é o útero da igreja? Maria. Qual é o útero da igreja, Diogo? Maria. A pia batismal. A pia batismal é uma prefiguração de Maria. Do útero de Maria. Sim. Então, aquelas pessoas que acham que Maria tinha a obrigação de gerar filho, Não tem sentido nenhum. Ela gerou vários filhos, Todos estamos aqui. Eu não sei quanto a humanidade inteira, sei lá, 1 trilhão de pessoas, né? Uma dúvida, agora eu buguei. Então, depois de Jesus, Maria não teve filhos? Não. Poxa. Zero. Quando ela fala assim, irmão, tem uma parte da Bíblia que fala meus irmãos, primeiro, na época, o judaísmo, a língua... a palavra irmão, Adel. Então, na linguagem da época, judaísmo não, na linguagem da época, primo e irmão era a mesma coisa. Por quê? Eles viviam todos na mesma casa. Eles eram muito pobres. Então, assim, é que nem a gente usa lá no Brasil, no interior. Tem a tua avó, tem uma casinha e tem um espaço no terreno, você faz, a tua mãe fez uma casinha ali, aí você fez uma casinha ali, teu filho vai fazer uma casinha com lá, vai puxando aqueles puxadinhos. Naquela época, isso era o certo, para quem não tinha dinheiro. A comunidade era muito junta. Então, o primo era irmão. Então, a linguagem não tinha essa diferença. A língua daquela época não diferenciava irmão de primo. Era a mesma coisa. Era a mesma palavra. O próprio Paulo diz, né? Estava lá Tiago, o irmão do Senhor, mas fulano. Não, e outra coisa importante. Segunda coisa, vou provar por 3 exemplos. Primeiro, eu acabei de falar. Chama aqui todo mundo de irmão. Segundo exemplo. O que Jesus falou na cruz para São João? O que Jesus falou no momento? Está morrendo, ou seja, você só vai falar coisas importantíssimas, né? E colocou, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Ué, mas se ela tivesse outros filhos, por que ela não ia ter sido criada pelos filhos dela, sido mantida pelos filhos dela? Por que estava lá São João e não os filhos dela? Os irmãos de Jesus? Por quê? Não tem sentido nenhum. Na cultura judaica, o filho é obrigado mesmo a cuidar dos pais. Isso é uma coisa boa que eles tinham, né? Infelizmente a gente se perdeu. Mas era obrigado. Então isso era uma lei mesmo. Eles tinham como lei. Se um monte de filho, cadê todo mundo desses filhos? E outra, ele falou o nome. Quem era o irmão de Jesus? Tiago, né? Eu sempre confundo o nome. Agora você olha na Bíblia. Quem aparece como Tiago? O Tiago, quando aparece, e é o mesmo Tiago, é filho de Zebedeu, se eu não me engano. É filho... Tem o Tiago maior e o menor. Que tem um Tiago maior e menor. Não tem como. Na Bíblia, diz a mãe de um e a mãe do outro. Completamente diferentes. E não fala, por que não falou então filho de Maria? Ou filho de José? Por que não falou assim, Tiago, filho de José? E falou Tiago, filho de Zebedeu? Ou falou Tiago... Segunda união? Não tem sentido. Porque, de novo, cultura judaica sempre falava Diogo, filho de Gabriel, do pai é Gabriel. Gustavo, filho do... Qual o nome do teu pai mesmo? Paulo. Entendeu? Esse era o normal, se falar sempre o nome da criança e o nome do pai. Entendeu? Então, ficou essa tradição, a gente chama o padre de padre. Padre, em espanhol, é pai. É pai, é o não. pai espiritual. Né? É o pai. A gente, papa, é paizinho também. É papai. Papa é papai. Entendeu? Então, assim... Tem também a história, né? Que naquele tempo não existia sobrenome. Não. Era assim, Paulo de Tarso, porque era a cidade. A cidade dele. Entendeu? Então, o sobrenome era da onde ele veio, ou se fosse uma família muito importante, aí se colocava o nome do pai dessa pessoa. Igual no interior que fala. Igual ele fala isso. Maria, filha de não sei quem, da padaria. Ainda continua. É da padaria, ou é sapateiro. Então, e outra coisa, é bem claro, quando a Maria recebe o anjo,
O que ela fala para o anjo? Uma das coisas que ela fala para o anjo: como eu terei um filho? Como? Peraí, ela já estava noiva. Ela já sabia que como se faz filho. Mas por que ela perguntou como? Porque é uma tradição muito antiga. Isso não é dogma nem nada, mas é uma tradição muito antiga. Ela e São José já tinham se colocado como sacerdotes. Eles não iam ter filhos. Eles iam viver a vida deles para Deus. Totalmente dedicados a Deus. Como religiosos. Tem uma tradição muito antiga que fala disso. Porque senão eu não ia perguntar como. Ela não era burra, entendeu? Ela tinha 12, 14 anos, mas ela não era burra. Toda criança, todo jovem, que naquela época, infelizmente, era mais cedo. Na sociedade judaica, ela já tinha todo o ensinamento. Considerado adulto. Por isso que Jesus, no tempo, quando ele tinha 12 anos, ele foi ensinar. Ela teve Jesus com 13 anos. 14. 12, 13 anos. 14 anos. De 12 para 13 anos. Ninguém pensa nisso também, né? Era naquela época era normal. Naquela época era assim que funcionava. As pessoas viviam pouco. As pessoas não viviam muito. Né? Se ela só fosse ter filho com 30 anos, ela ia só ter um filho. Né? Porque ela morria com 35. Não tinha tábua para ficar lá. Aí era outra coisa. Não tinha televisão. Mas uma coisa importantíssima. A mariologia é uma coisa que foi muito, assim, hoje, e na Igreja Católica no Brasil é muito mais bem vista, mas ainda em outras comunidades ainda não é tão bem desenvolvida, e tem que ser, para entender melhor o porquê de Maria ter todos esses títulos que a gente dá a ela. Eu falei aqui o processo... então, desenvolvimento, né, necessita de ser sempre contínuo e fiel à tradição. Então nunca a gente vai sair da tradição. Os dogmas, uma vez proclamados solenemente, tem toda uma forma de proclamar um dogma, são imutáveis e eternos. Mas isso não quer dizer que tais verdades só tardiamente tenham sido reveladas. Isso aqui, essa última frase é meio de heresia pra caramba. Que as pessoas falam, mas se em 1960 e pouco foi a Imaculada Conceição, então antes não era? Só em 1960? Não, sempre foi. Porque alguém atacou aqui naquela época. A igreja percebeu, é momento de eu fazer um dogma, porque estava começando a ter muita heresia. As pessoas estavam começando a não entender, como você mesmo não entendia do filho. Quando a gente começa a ter muitas pessoas, gera uma massa crítica, falando as coisas que estão contra a doutrina, a igreja vem aí, meu filho, vamos lá, vamos reunir todo mundo e vamos proclamar um dogma, porque está na hora de eu falar mais sério. Porque as pessoas, falando com amor, a pessoa não está entendendo, eu tenho que falar de uma forma mais o dogma está aí para cara do hoje, já que é a questão da corredenção de isso é uma discussão que a gente vai ter na aula de Nossa Senhora. A gente vai falar muito da corredenção, porque isso é uma coisa bem difícil de entender, mas que se tornaram mais claras e úteis para a igreja na sua progressão de fé. Então, a igreja nascente, ela tinha Maria viva, né? Maria viveu até mais ou menos quando já era, acho que é 50 e pouco. A tradição diz que ela morreu em 50 e pouco depois de Cristo. Então, ela viveu mais 20 anos depois de Cristo. A igreja tinha Maria viva ali, né? Então, ela não precisava ficar com dogmas e tudo mais. Ela tinha Maria viva ali. A partir do momento que ela foi assunta aos céus, né? Porque ela não morreu, ela foi assunta aos céus. Essa é outra discussão. Ela foi assunta aos céus. A partir daquele momento, a igreja começou a perceber que estava se perdendo. Então ela ia se reafirmando. Então tem uma primeira oração de 100 e pouco depois de Cristo, uma oração linda de Nossa Senhora. Uma oração linda. E tem lá já Imaculada, inclusive. Chama de Imaculada em 100 e pouco. Mas a igreja só percebeu a necessidade de proclamar como dogma quando surgiu uma heresia que dizia que Maria teve outros filhos. Começou essa exatamente foi o motivo da igreja ter colocado como Imaculada Conceição. Estou em choque porque, inclusive, na minha casa, meu pai até falava assim, nem sempre as coisas da família é bom, porque se fosse assim, os irmãos de Jesus teriam sido os apóstolos deles e tal. Aí eu ficava, mesmo, né? Eu acho que ele não se lidar com... Imagina um útero que gerou Deus, gerar, então, vamos supor, gerou outro filho e esse filho não é perfeito. Se gerasse outro filho, ia ser, vamos dizer, é como se fosse outro Deus. Não tem sentido nenhum. Entendeu? Perde-se o sentido. Quando a gente pensa que o útero é a Arca da Aliança, não é proteína. A Arca da Aliança é o útero de Maria. Sim, sim. A Arca da Aliança era uma coisa física
era uma arca mesmo, com os anjos, querubim, tinha lá, Deus estava dentro daquela arca. Em forma de lei, né? Em forma de lei. Só que depois do útero de Maria, quem estava lá dentro? Por 9 meses. Deus. Então, a Arca da Aliança, por isso que todo mundo fala, cadê a Arca da Aliança? Deve ter sido destruída em algum lugar, pegou fogo, não me interessa mais. O templo também. Eu só conheço uma Arca da Aliança, que está no céu, que é Maria. Essa é a Arca da Aliança. Então, não preciso saber onde está aquela outra Arca da Aliança. Ela já foi cumprida, já fez a função dela. Né? Beleza? E agora, a parte que... Dogmas, verdades e hipótese. Né? Então, dogmas, verdades de fé e hipótese. Agora a gente vai diferenciar o que é dogma, o que é verdade de fé e o que é só uma hipótese por enquanto, que a corredenção ainda é uma hipótese. Ainda está para ser transformada em verdade de fé, para depois virar dogma. Então, lá, existe uma hierarquia que divide e classifica. Né? Essa hierarquia diz respeito apenas à importância e interligação das verdades de fé, já que todas elas devem ser acreditadas pelos católicos. Então, não é porque é uma verdade de fé que a pessoa pode escolher não seguir. Ela não deve fazer isso. Ela vai estar em pecado mortal? Não. Mas pode perder a fé. Mas ela pode perder a fé. E aí pode gerar o pecado mortal nela. Né? Desse modo, existem dogmas. Os dogmas são definidos e proclamados solenemente pelo Supremo Magistério, Papa ou Concílio Ecumênico, ou um Papa. Sempre, nunca sem um Papa. Verdades definitivas. Então, além dos dogmas, existem definições doutrinárias, que não estão ainda completamente desenvolvidas. Ou que, já completamente desenvolvidas, não foram ainda declarados dogmas, porque o magistério da Igreja Católica não viu necessidade para tal. Consoante o seu grau de desenvolvimento doutrinal, consoante mesmo, né, do seu grau de desenvolvimento, essas definições podem ser classificadas em verdades de fé, então, que mesmo não sendo dogmas, já são objetos de crença, verdades próximas à fé, que, embora estejam melhor sedimentadas e estabelecidas que as hipóteses, ainda falta algo para se tornar uma verdade de fé. E as hipóteses, que podem ser acreditadas ou não pelos católicos, é assim, hipótese ainda é hipótese. Se você não acreditar, você não deixa de ser Isso. católico, né? Por exemplo, você pode não acreditar que Santana e São Joaquim teve Maria depois de 80 anos. Sei lá, algum exemplo assim, específico da idade de Santana e São Joaquim. Isso é uma hipótese. E é uma coisa que é acreditada desde o início, mas você pode escolher não acreditar nisso. Isso não vai mudar a tua fé. Cadê? Permanece somente... Aqui, ó. Que podem ser acreditados ou não pelos católicos, que permanecem somente como temas de reflexão por parte de teólogos devidamente credenciados. Então, também assim, tem que tomar cuidado com teólogo de internet. Muito cuidado. Ou teólogo modernista. Ou teólogo. Acho que até um está interligado com o outro. Então, aquele que você tem que prestar atenção é aquele que a Santa Sé diz, olha, esse cara aqui é um estudioso mesmo. Ele está tentando buscar a verdade. Essas hipóteses formuladas a partir do estudo da Bíblia ou da tradição suscitam dúvidas porque não estão expressamente definidas lá. Ainda tem dúvida. Mas faz tanto sentido isso. A gente discutiu aí no grupo sobre o porquê que Satanás teve raiva de Deus, teve inveja de Deus. Eu falei que tem uma tradição antiga que fala que foi por causa de Jesus vir no seio de um ser humano, né, que é Maria. Isso não é uma verdade de fé, é uma hipótese. Você pode não acreditar nisso, mas é uma hipótese tão bem sedimentada que talvez seja até um pouco mais não verdades próximas à fé. Porque ela tem um sentido tão espetacular, e isso gera uma fé tão forte. Poxa, por que não? Por que não? Né? Se você tiver uma prova do contrário, beleza, mas até o momento a gente não tem prova nenhuma do contrário. Né? E o último, para a gente fechar aqui e abrir para mais dúvidas. Então, ortodoxia, heterodoxia e heresia. Né? Então temos essas três coisas, os erros agora, os acertos e erros. Então, além da doutrina oficial ou ortodoxa quer dizer que é fiel à fé. Que é perene. Que é perene, que é para sempre. Né? Proposta pelo magistério, ordinariamente, através do munus docente. O que é munus docente? É o dever de ensinar. Munus é dever. Né? Você tem um munus na tua vida, você tem um dever. Do bispo em comunhão com o Papa e extraordinariamente através de concílios ecumênicos e definições pontifícias solenes. Apareceram ao longo da história várias versões teológicas heterodoxas. Que está fora do
Está fora da ortodoxia, está fora da fé. Esses desvios de ensino normativo da igreja podem ser combatidos através da catequese, e isso é a minha briga hoje. E por isso hoje, entre aspas, eu gasto um tempo com essas aulas, e para mim isso não é um gasto, isso é um investimento absurdo, mas porque eu acho que a catequese é o ponto principal para a gente sair desse modernismo, que eu vou falar um pouquinho, que eu vou falar aqui no final, que é o relativismo moral. Para a gente sair disso, a gente tem que ensinar, a gente tem que repetir, a gente tem que falar de várias formas. Eu já fui professor de matemática, de física um pouquinho só, mas matemática e física. Eu, quando ia dar aula para uma turma de fisioterapia, de biomecânica, por exemplo, eu não explicava a física da forma que eu explicava para o engenheiro. Eu explicava usando os ossos, os tendões, de alguma forma. Então, a catequese tem que ser isso. A catequese ela tem que ser transformada de acordo com o público, mas transformada só na forma de se passar. Mas o conteúdo é o mesmo. A fé está ali, é a mesma. Então, a gente tem que combater através da catequese discussões ou condenadas solenemente pela igreja. E aí eu acho, o erro maior hoje é o medo de condenar. Então a gente tem que condenar da forma caridosa, sempre, a gente não pode ser agressivo. Jesus não mandou a gente ser agressivo, ele nunca falou assim, ó, você entra na casa da pessoa e força a pessoa a ser católica. Nunca. A pessoa escolhe ser católica, né? Mas você tem que dizer o que é o catolicismo. Você tem que dizer e mostrar, né? E mostrar também a consequência de você não seguir. O dano que vai causar na sua vida. Isso aí, ó, um dos exemplos mais confusos, né? A versão teológica heterodoxa é a teologia da libertação, que é uma coisa que no Brasil é muito forte ainda, infelizmente. O padre Júlio Lancelotti está falando cada vez mais besteira na internet, de forte inspiração marxista, que foi corrigida pela instrução Libertate Nuntis. Então tem já disse, e todos os papas, quando são perguntados, falam, olha só, está errado. O Papa Leão agora falou de uma forma que o pessoal da teologia da libertação, olha como o Papa ama a gente. Ele falou exatamente o contrário. Ele falou assim, a teologia da libertação é uma teologia muito grande. Grande em que sentido? Porque eles são são malucos, vamos dizer assim, que eles são grandes mesmo, se espalharam de várias formas. Eles estão se espalhando pelo mundo, mudando a camiseta. Uma está com a camiseta azul, está com a camiseta branca, mas é a mesma teologia. Um vírus que quando ele não é mortal, ele é um vírus que não faz tanto dano. Então eles se espalharam muito, mas como ele não tem uma doutrina quando ele disse grande, ele verdadeira, não vai fazer muito efeito. Teologia da libertação. O que é teologia da libertação? Existe um padre peruano, se eu não me engano, existiu, já morreu, esse cara aí mesmo, que ele chegou e ele é comunista. E ele falou, caraca, peraí, como é que eu vou continuar sendo comunista, que eu já fui excomungado, e eu quero continuar sendo padre e quero espalhar o comunismo para os católicos. Que é uma... O que acontece? Converter o católico para eles querem entrar no lugar mais importante do mundo, que é a Igreja Católica. Então, como que eles entram? Por dentro mesmo. De dentro. Eles não entram de cima. Eles entram por baixo. Entraram por esse padre. E esse padre falava assim, não, Jesus foi o primeiro revolucionário do mundo. Jesus amava os pobres, tanto que falava que os ricos nunca vão herdar o céu. Jesus era marxista, porque Jesus falava que a riqueza não vale de nada. Começaram a pegar as palavras e torcerem para que coubesse num pacotinho do marxismo. E aí, com isso, quais as consequências? Eles vão numa missa, o altar é simplesmente uma mesa, eles colocam um pão mesmo, e colocam as pessoas, vem aqui receber. E cada um vai lá e comunga sozinho, e sai. Nesse nível. Por quê? Porque eles falam, não, o povo tem poder. Se o povo tem poder, ele pode tomar a hoxa por ele mesmo. Porque... Então você tira o poder de Deus e dá ao povo. Isso. Aí isso é a O consequência. sacerdote é o quê? Ele intermedia Deus. Mas eles começaram bonitinhos. Eles começaram só falando de Jesus é amor. Jesus é para os pobres. É bonito. Jesus é amor. Jesus é para os pobres, sim. Com certeza. Mas aí eles foram... mudando a narrativa. O Frei Boff, né? Leonardo Boff é o maior expoente do Brasil sobre isso. Ele foi excomungado. Inclusive, tem uma foto do São João Paulo II apontando para ele, metendo o dedo na cara dele e falando que ele se ajoelhou pro Papa, e ele só apontando assim, com aquela cara de mal. Por quê? O São João Paulo II, mais do que ninguém, assim, no sentido, ele viveu o comunismo na pele, né? Ele sabia o que era. Então, assim, isso é uma coisa bem grave. Mas depois eu posso até pegar uma das aulas e a gente falar
é muito importante a gente falar dessas heresias mais que estão em voga. Né? Estão na moda. Tão nociva, Tão mas a última Isso, vai falar. calma. Que é até uma consequência, talvez. Ó, as heresias são doutrinas heterodoxas, desenvolvidas por então agora aqui, ó. Quem é que pode emitir uma heresia? Um calvinista pode heresia? Não. Pode. Não. Heresia, não pode chamar ele de heresia, porque ele não é batizado. Se ele não foi batizado. Pode ser batizado. Não. Tá, beleza. Eu usei um exemplo errado. Vamos usar um adventista de... Se ele for um rito de batismo falso. Um rito de batismo. Batizado. Então, o batizado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja aceita. A gente também falou sobre isso. Na forma. Então melhor. Eu usei um exemplo errado. Eu usei um exemplo errado, verdade. Então eu usei um exemplo do calvinista, mas esquece. Um exemplo de uma pessoa que não foi batizada. Muçulmano, pronto, melhor ainda. Um muçulmano pode emitir heresia? Não pode emitir heresia, porque ele não sabe a fé. Ele não tem a fé. Não vive. Lembrando, ele não crê no mesmo Deus. E não crê no mesmo Deus. Isso é outra história que a gente vai também chegar. E negam e duvidam explicitamente de um dogma ou verdade fundamental católica. Tem verdades fundamentais que ainda não são dogmas. Qualquer herege, exceto os nascidos e batizados em comunidades não católicas, ou aqueles que caíram em heresia, ou cisma antes dos 16 anos, olha como é específico. Para você ter uma heresia, você ainda tem que ter maturidade o suficiente para emitir aquela heresia, porque senão você ainda é só um adolescente falando besteira. E adolescente fala besteira. É rebelde. Por definição é rebelde. É condenado a uma excomunhão, lá tem sententia. Nunca sei falar isso aí direito. Ipsiliter, tchau, você não é mais católico. E outra, para ser excomungado ele tem que sustentar. Por exemplo, eu falar, aqui, ó, Maria teve filhos. Não sabia, foi corrigir, beleza. Mas se você insistir, deve ir assim. Aí eu coloquei que aqueles que caíram em heresia ou cisma. Eu falei alguma coisa que eles duvidam explicitamente aqui, ó. Explicitamente. Então, vamos lá. Heresias muito importantes e que são, assim, essencial para a gente entender. Gnosticismo. O Gustavo, por exemplo, é um cara que acredita que todas elas estão aqui dentro do gnosticismo. O que é que o gnosticismo ele fala? Ele fala o seguinte, é a questão da imanência divina. Isso. Então, quando Jesus, naquela época que ele estava lá, ele fala muito, até século segundo. Ele fala muito, sinagoga de Satanás. O que ele está falando ali? São todas as pessoas que rejeitam a revelação. Uhum. Então, quem são as pessoas que rejeitam a revelação? Que rejeitam o Deus Trino. Então, se eu creio que a graça não vem externamente, vem dentro de mim, essa é a fonte de todas essas heresias, todas. Por exemplo, o Cata, ele acredita que se ele tiver filho, ele está espalhando pecado no mundo. Ou seja, ele decide se ele vai ter filho ou não. Então, ele se considera uma partícula divina. Eu ia falar, aproveitando que você falou do catarismo, inclusive muitos protestantes hoje em dia louvam os cátaros, falando que eles foram os primeiros protestantes. Sabe o que os cátaros faziam com os filhos? Anabatistas. Sabe o que eles faziam com os filhos? Eles matavam. Eles pegavam e matavam os filhos. Coincidência com hoje, né? Que estão fazendo, né? Coincidência com um aborto que hoje fazem, mas o filho nascia e não falava, ter filhos para não gerar pessoas pobres no mundo. Pessoas pobres no mundo. Eu li hoje isso, infelizmente, de manhã, um cara falando isso. Era contra o aborto, mas era a favor da laqueadura em pessoas pobres. Assim, umas imbecilidades que a gente lê que até uma melhor ser aí nós temos você querer fazer a função de Deus. Então, os cátaros eram pessoas violentas pra caramba beça. E por isso, o Papa da época batalhou de forma física. Não tinha casamento, eles faziam orgia. Era uma coisa muito louca. Assim, o protestantismo entra numa heresia por quê? Porque ele veio da Igreja Católica, de um monge, de dentro. Então, por isso ainda é chamado de heresia. Um monge agostiniano. Agostiniano, ou seja, que era estudante pra cá, estudava pra cá, mas foi, infelizmente, foi mal O orientado. Segredo de Fátima fala de um monge agostiniano também no final, né? Quando a gente for falar também em Maria, a gente pode falar de Segredo de Fátima, esse detalhe. Esse detalhe é legal pra caramba. Anglicanismo é um protestantismo diferente. O anglicanismo também é uma heresia, porque também surgiu dentro da Igreja Católica. E negou um dogma de fé. Mas foi específico por causa do casamento, matrimônio. Foi a negação do matrimônio. Você negou um dogma de fé. O que aconteceu? Hoje tem uma mulher bispa, tem... Não só, essa mulher bispa está sendo, inclusive, tirada da Igreja Anglicana. Então, gerou um problema pequeno. Era só um casamento. Era só um casamento, só. Ele queria casar de novo. Jansenismo, que não é tanto conhecido, mas é isso que eu queria falar. O jansenismo é muito perigoso também. Mas não é muito conhecida, né? Mas veja, uma coisa, o que é o jansenismo? É você falar assim, eu conheci pessoas jansenistas, claro,
inclusive aqui, não vou falar, mas o que é o jansenismo, que muita gente pode estar e não sabe. Isso. Por exemplo, os 10 mandamentos são muito difíceis. Eu não consigo cumprir todos, mas eu sou uma pessoa boa, eu sirvo na igreja, eu sou uma pessoa publicamente boa, faço doações, então eu acho que eu devo comungar. Isso. Ou seja, você acha que sua graça é interna. Isso. É um gnosticismo. Você já falou até antes sobre a graça que é sempre de Deus. É uma revolta contra Deus. Isso. Mas ela não é nem muito falada, mas de certa forma ela é muito... as pessoas agem muito dentro Os dessa... puritanos, eles eram jansenistas. Pra caramba. E assim, tomem muito cuidado com essa coisa assim. Ah, uma pessoa me disse que mesmo eu estou em segunda união. Né? Não existe segunda união, mas a gente usa essa palavra mais bonita. Mas a gente está em segunda união e, poxa, eu vou comungar porque eu vivo na igreja católica e meu esposo também vive. O matrimônio é um só. O matrimônio não são dois. Quando você está em segunda união, você está cometendo um adultério. É bem claro isso na doutrina, no dogma católico, na doutrina católica é bem claro. Se você está cometendo um adultério, você está cometendo um pecado mortal. E se você está recebendo Jesus naquele momento, no mínimo, você está recebendo nada. Assim, no mínimo, se for algo muito assim, que a pessoa não entendeu ainda esse pecado dela. Você não vai em comunhão com ele. Não vai estar em comunhão, no mínimo. Ou você está, se você está fazendo de propósito, você está ingerindo sua danação. Mas se você faz meio que sem entender completamente, você não está recebendo realmente só um pão. Né? Então, assim, tomem cuidado, porque a igreja é muito clara. Para você receber Cristo, tem até uma charge, um meme, agora chamam de meme, né? De uma fila gigante na comunhão e uma fila pequenininha na confissão. Tinha que ser o contrário. Ou pelo menos igual, né? No mínimo igual. Você tem que estar... E vamos ser sinceros, todos aqui pecamos. Todos aqui não são só pecados veniais, infelizmente. Queria eu dizer que a gente só comete pecados veniais. Que dá para si, no momento ali do ato penitencial da igreja, na missa, que poucas pessoas entendem que ali você está perdendo perdão mesmo. Infelizmente agora, com Kyrie eleison, as pessoas perderam um pouquinho mais ainda o significado, porque não entendem nem o que significa Kyrie eleison. Então assim, quando a gente tira uma coisa, de novo a comunicação, quando a gente tira uma coisa que é fácil das pessoas entenderem, Senhor, perdoai os nossos pecados, perdoai os nossos pecados. A gente está pedindo perdão, 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você fala isso, você está pedindo perdão para os pecados veniais. Pecado mortal, só quem perdoa é o sacerdote em persona Christi. Você vê que o sacerdote, quando vai, ele não vai de bermuda e chinelo te perdoar. Ele usa uma estola, que é roxo. Ele usa aquilo ali. E às vezes ele coloca em cima de você. Tem toda uma ação que ele pode fazer, ele coloca em cima da sua mão. Ele tem todo um passo a passo. Não te cortando. Não, mas pode falar. Você está falando do segundo matrimônio. Matrimônio não. Segunda união. Segunda união. Isso. Mas isso seria dentro da Igreja Católica. Uhum. Porque quando você não é casado na Igreja Católica, isso não existe. Não. Mesmo que você já tenha casado 10 vezes. Sim, não, concordo. o matrimônio. Para valer como segunda união, seria que você recebeu o matrimônio, o sacramento do matrimônio na Igreja Católica, se separou e se casou de novo. Exato. Só. Aí entra naquela mesma coisa, só é heresia quando é o batizado, e só é um pecado mortal quando você recebeu esse sacramento. Se você não recebeu, você simplesmente está só se juntando mesmo. Você está em pecado também, fornicação. Aí é outra coisa, é outro pecado, é outra coisa. Exato. Não levando em consideração apenas o exemplo do casamento, da segunda união, mas para os jovens também que estão... Sim. Adultos que vivem também... Um exemplo que eu dou muito é o seguinte: minha filha começou a namorar, estou dando exemplo de filha que é o mais normal da pessoa reclamar, né? Com 15 anos. Cara, pare sua filha de namorar com 15 anos. Primeiro, porque o namoro foi feito para casar. Namoro é um primeiro passo para o noivado e o casamento. Noivado é só também um meio do caminho muito rápido, deveria ser. Eu fiquei noivo 7 anos antes, porque eu não tinha dinheiro. Eu estava me formando, eu não podia. No exército você não pode se casar quando está em formação. Mas essa é outra história. Mas eu tinha já 18 anos e quando eu comecei a namorar, graças a Deus, não era católico ainda, de verdade, era católico de IBGE, mas graças a Deus eu dentro do possível, a gente agiu da forma correta. Mas uma criança de 15 anos, vamos chamar de uma criança jovem, de 15 anos, ele não tem maturidade para começar a namorar para casar. Hoje em dia não tem. Não tem.
Então para que vai namorar? Vai aproveitar aquele tempo para ter amigos, vai aproveitar aquele tempo para estudar, vai aproveitar para fazer o máximo possível da vida, porque em outro momento da tua vida, em casamento, você vai ter outras aventuras e dificuldades. Então eu estou aproveitando para falar, já que falamos de matrimônio, e ele falou dos jovens, para a gente ajudar a nossa família a entender. Tudo que é feito da forma correta, a tendência é que dê frutos corretos. Você tem que fazer primeiro para a glória de Deus. Isso. Aproveitando essa questão do matrimônio, eu vou falar do meu caso pessoal, porque ele falou do dele. Isso. Então assim, ele teve um problema, depois que ele descobriu que ele se converteu, ele descobriu que era um erro. Então assim, eu fui batizado, me apostatei, né? Então quem sabe que apostatar é se afastar da religião, e voltei. Eu vivo num relacionamento que não é um matrimônio, né? Então no caso, a minha esposa, ela tem um casamento na igreja, certo? Eu tenho um filho meu com ela e tenho 2 enteados. Então, eu fiz uma decisão na minha vida, conversei com o padre e é possível. Se você decidir viver a castidade e não coabitar, eu posso receber comunhão. Então, assim, mas eu vou fazer sacrifício? Olha, você tem 2 opções. Ou você faz sacrifício, ou você vai viver pecado mortal com o resto da sua vida. Então, a escolha da igreja, ela é bem... E nesse caso... E a terceira opção, me separar dela, como eu não sou casado, eu posso casar com outra pessoa. Mas, assim... Essa, pra mim, é a pior opção, né? No caso, ela não pode receber o matrimônio não, então, de jeito nenhum? Ela já recebeu o matrimônio, só que o matrimônio dela foi inválido. Então, assim, a gente pode pedir na igreja para pedir uma nulidade. Já pediu para fazer 1 ano. Tá no processo já, né? Tá quase nos finalmente, né? Graças a Deus. Demora mais de 6 meses. 6 meses? Pô, achei que tinha... Quando a gente Um ano e meio, 2 anos. Tem alguns critérios, Tem né? os critérios. Por exemplo, eles eram muito novos. O maior critério é o a marido questão não mentiu. Porque, assim, o ministro do casamento e matrimônio, Eles erraram. o ministro são os noivos, não é o padre. O padre é o celebrante. Está ali como uma testemunha para saber se o matrimônio foi válido. Isso. No caso, o matrimônio dela não foi válido por quê? Ela foi forçada a casar porque ela estava grávida, a mãe dela forçou, era uma cidade interior e ela não tinha opção de dizer não. Muito comum. Entendeu? E ela não fez curso de noivo, foi uma coisa às pressas, foi de um mês que descobriu que ela gravou. Então, assim, não foi um casamento válido porque não teve a intenção de casar. Então, rápido tem uma pessoa, casei. É matrimônio? Não é. Mas e quando você casa com a intenção de casar e por exemplo, traição? Traição não é motivo não, para anulação de casamento. Não. Você pode viver em corpos separados. Você pode sair, você pode sair, mas você nunca mais vai poder... Se você decidir separar por traição... Você tem que ser casto pelo resto da sua vida. A igreja ensina isso. Você tem que ser casto pelo resto da sua vida. Ponto. Se você quiser não estar em pecado. Ou se quiser... Infelizmente. Assim, é aquela coisa. A vida é feita de escolhas. Se um adulto... Aí, vamos lá. Por isso que o casamento é uma coisa muito específica. Tem que ser adulto ou o suficiente para... Tem que ter um noivado. Para o noivado, tem que ter o proclamas. A igreja tem um monte de coisas específicas que as pessoas agora estão meio que largando. O proclama, tem todo o curso de noivo, o padre pergunta várias vezes, vocês têm certeza? Você sabe que casamento é para ter filho, você sabe que casamento é para isso, para aquilo. Explicar. Se com tudo isso você tomou essa decisão, e aí vamos supor o homem, que infelizmente é o mais natural de a gente ver na sociedade, e hoje está se modificando infelizmente também, traiu. Ele cometeu um erro, gravíssimo, mas muito grave mesmo. A alma dele está em... Se ele não pedir perdão e reparar aquilo, ele vai para o inferno. Fato. Agora a esposa ficou numa situação ruim, horrível. Ficou. E olha só o que um pecado mortal de uma pessoa faz com a outra. Direto. Porque quando você casa, você é carne. Sim. Você é a mesma carne, é você. Se você faz isso, você está se cortando. Você está se agredindo. É que nem a profecia, a questão lá do profeta Oséias, né? Que Deus manda ele pro deserto e manda ele casar com a prostituta vai trair ele. Então ali está querendo ensinar o seguinte: você trai a Deus toda hora. Isso. Você vai no confessionário. Por que você não pode perdoar um seu parceiro? Sim. Né? Como é que você vai pedir perdão a Deus se você não é capaz de perdoar? E ela continuou pecando. E ela continuou pecando. Então a gente continua pecando e Deus continua nos... Perdoar 70 vezes. E a pessoa que está sendo traída não está em pecado de estar aceitando a traição. Não, se ela tentar corrigir, que ela tem a função de corrigir. Ela tem a função de corrigir. Eu acho que... falo porque minha tia passou por isso e ela tinha medo de comungar, porque ela sabia da traição. Então ela não sabia se ela se for podia conivente, ela está em pecado. Se ela for conivente, sim. Porque ela tem que... Não existe traição, é traição. Porque como são a mesma carne, você tem um dever de zelar pelo outro. seu esposo para ir
céu também. Vocês estão numa... O casamento é um ato de uma família. Você está criando uma família aqui para que a intenção dela é ir para o céu. Não estão junto agora. Agora não é sozinho. Né? Um ajudando o outro. E nos tropeços. O ser humano pode ser perdoado e vai ser perdoado sempre. Desde que tenha vontade de ser perdoado. Então, ele fala assim, trair. Mas, poxa, eu me arrependi. Tá, mas se arrependeu mesmo? E aí? E aí, o perdão da sua tia, no caso, estou só usando o exemplo da sua tia, tem que ser um perdão de verdade. Se ela porque perdoar é ouro. Você saber perdoar é ouro, mas também não adianta você perdoar um cara que só está mentindo. Isso não é... Aí você está só alimentando a mentira da pessoa, é outra coisa. Só para finalizar aqui no... Então, eu ia falar... Então, no modernismo, qual é a consequência do modernismo? É isso aqui que a igreja hoje está batalhando muito. Relativismo moral. Todo o problema do modernismo, eu acho que se resume a relativismo moral. E o problema filosófico também, porque como o Marx mudou a ideia de filosofia, a filosofia era tomista, ou seja, isso é um livro, certo? Isso aqui é filosofia tomista, é um livro. Aí quem chega e fala, olha, isso parece um livro, mas eu não tenho como afirmar porque eu não sei se a realidade é real, pode ser que a gente tenha dentro da matriz. Livro pode ser uma maçã. Pronto, aí isso gerou... Isso é um relativismo. E aí começaram a usar esse relativismo aonde? No moral. Como hoje. Hoje eu nasci homem. Ah, mas porra, eu me sinto mulher nas segundas, quartas e sextas. A minha realidade só é o feminino. Porra, hoje em dia tem esses sexos fluidos aí malucos. Quem fala, tem até cachorro. Mas isso tudo é consequência do relativismo moral. É consequência, a gente fica. E essa filosofia foi pro mundo. Ou seja, o governo defende isso agora. Defende. E agora o certo é você ser relativo. Ou seja, não tem mais verdade. Não existe mais verdade. Como eu não posso anular o dogma, né, dizer, tá errado, eu posso dizer, esse dogma pode ser. Veja como é a mais perigosa. Essa é a mais perigosa. Essa é a mais perigosa de todas. O modernismo, hoje pra gente, porque ele reúne tudo isso numa coisa só. Entendeu? Numa coisa só. Ele chama de gnosticismo. Eu tenho uma crítica a chamar tudo de gnosticismo, mas para mim tudo se resume como consequência maior no relativismo moral. Mas o relativismo moral está conectado com o conectado, não, isso, eu acabei de falar. Gnóstico significa conhecimento. Ou seja, se você é relativo, você está definindo que você é um sujeito de conhecimento. O conhecimento não vem de fora da igreja, o conhecimento vem do meu ego. Meu ego. Isso aí. Tá. Então, mais dúvidas aí? Acabou que eu estendi, acabei estendendo pra caramba dessa. É claro. Mas e aí, alguma outra dúvida que a gente consiga tirar? Sei que eu fiquei com... Quem então seria superior aí? A igreja ou a teologia? Porque para você ser padre, né, você tem que se formar em teologia e filosofia. Sim. São 10 anos. E teoricamente, teologia é o estudo de Deus, das escrituras sagradas. É a lógica de Deus. E você se tornar padre, você teve que fazer um curso você teve que cursar teologia. Sim. E você mesmo disse aí que tem algumas coisas na teologia que entra em dúvidas e em conflito. Hoje em dia, por exemplo, eu acredito que as Sagradas Escrituras, elas foram escritas lá há muito tempo atrás em hebreu, né? Em hebraico não, o Antigo Testamento em hebraico. Seria a língua original. Isso, original. Quer dizer, o que hoje a gente lê em português é uma tradução que talvez não seja assim exatamente fiel, e porque também a realidade daquela época era outra, então coisas que a gente acha um absurdo hoje, naquela época era normal. Ótimo. Que coisa naquela época veio hoje, eu acho um absurdo também. Ótima dúvida. Então hoje quando você... Então hoje ainda existe, porque também tem uma parte, eu não lembro exatamente que slide, que você fala que existe um estudo contínuo das Sagradas Escrituras. Continua. Sim. Isso quer dizer que hoje pode ser que alguma coisa que foi lida, interpretada ou traduzida de maneira errada, ou porque passaram por várias traduções, até chegar ao português aqui, para a gente entender, pode existir assim, nós vamos ter que voltar atrás
conceito, ou a gente acreditava que aqui que João, ou São João, ou mesmo no Antigo Testamento foi dito isso daqui, mas hoje nós estamos entendendo que não foi isso. Foi bem assim. Não corre esse risco. Existe. Ótimo. O Isso. que está aqui não sai. Isso Não, é. não, É. mas Deixa ela terminar, mas eu tô entendendo onde que ela quer chegar, mas eu... Porque o erro é só de tradução. O erro de tradução. Palavras. Muda o que está lá. Não, mas Isso mas às vezes a gente tem alguma crença aqui, baseada aqui na Bíblia. E é lógico que eu lendo, por isso que a gente vai na igreja, porque eu lendo ela aqui, eu às vezes não entendo, e aí na hora que eu O padre explica. O padre explicou, caraca, era isso, eu entendi errado. Eu entendi errado. Ótimo. Esse magistério, né? Então, vamos lá. Essa dúvida é importantíssima porque ela resume basicamente a aula inteira nessa dúvida. O que acontece é que, primeiro, aí eu vou até explicar assim, por que a igreja era muito restrita à tradução da Bíblia? Por quê? Exatamente para evitar essas coisas. Então, quem traduziu a primeira vez para o latim, para a Vulgata, São Jerônimo. E São Jerônimo, tanto é que o mês da Bíblia é o mês de agosto. E ele é comemorado em agosto, São Jerônimo. São Jerônimo foi o cara que em 300 e pouco pegou a Bíblia hebraico, o Antigo Testamento estava em hebraico, e o Novo Testamento em grego e traduziu para o latim. E a partir desse momento, o latim se tornou efetivamente a língua da igreja. Tanto é que hoje todos os documentos oficiais da igreja são em latim. Não é em português, não é em francês, não é em qualquer língua. E no É Vaticano em se latim. fala latim. Porque o latim- Oficialmente. Logicamente o Papa, quando tá falando numa entrevista e tudo mais, ele fala em italiano, às vezes em inglês agora, né? E tudo mais. Então, para evitar esses tipos de coisas, essas traduções meio que loucas. O latim é uma língua morta, então para você mudar a tradução dele é muito difícil. Você tem que ser Tem muito... novos termos para você acrescentar. Então assim, beleza. As verdades de fé são verdades de fé, como a gente falou ali, os dogmas. A igreja estudou muito para determinar um dogma. Não que ele é novo, ele já é antigo, mas a gente entendeu melhor. Ah, mas entendi errado. Sim, se eu entendi errado, agora você entende certo. Mas você entende certo através de quem? Então o teu foco tem que ser sempre esse. Quem vai me dizer o que é certo e o que é errado em verdades de fé? A igreja. A igreja vai te dizer o que é verdade de fé. Tá E se ela acima da cometeu um teologia. erro? A igreja está acima da teologia. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja está lá. A teologia está aqui. Está A muito lá teologia em é uma cima. ferramenta para a igreja. É só uma ferramenta. E tem que ser bem utilizada. Que lógico. Que as pessoas podem utilizar errado. Né? Então, vamos começar a pegar a Bíblia e pegar uma frase e juntar com uma frase que está 1000 páginas depois e falar, ih, rapaz, isso tem sentido. Entendeu? Então, assim, por isso a gente tem que ter o magistério muito bem formado, e a gente está tendo muito problema de formação hoje nas universidades. A aula de teologia foi errada. Exatamente, porque eles estão começando a dar Existe corrente de teologia que correntes elas são muito contra loucas. o que a igreja sempre ensinou. Por exemplo, existe uma chamada nova teologia, que é a nova teologia. A nova teologia ela pega elementos gnósticos e embute no meio da teologia clássica. Alguém conhece o padre Paulo Ricardo? Muita gente, né? Ele já foi adepto à nova teologia. E ele pediu perdão e falou, cara, eu cometi um erro e olha o tamanho dele. O conhecimento que ele tem. E mesmo assim ele caiu nessa. E ele foi humilde o suficiente para falar, meu filho, errei aqui, ó. Eu acreditava nisso, naquilo, mas tem um erro aqui, ali. Que é a mesma besteira, Então, meu filho, mas... falei besteira. Acabou. Ele assumiu. Então, a capacidade de um padre espetacular que a gente tem de assumir. Então, a gente já passou muito, né? Vamos por hoje. E assim, todas as aulas a gente pode voltar em certos assuntos, não tem problema nenhum. É uma discussão que todas elas fazem parte de um conjunto só. Vamos lá.